Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, o programa idealizado pela Fundação Ubaldino do Amaral, realizado pela TV Com e pela TV Jornal Cruzeiro do Sul. Hoje teremos o prazer de receber aqui Dr. Rodolfo Pinto Machado de Araújo, conhecidíssimo sorocabano que atua na Unimed há mais de 16 anos como presidente aqui em Sorocaba e hoje atuando a nível Brasil. Dr. Rodolfo é especializado em clínica médica e também em oncologia clínica. Seja bem-vindo, Dr. Rodolfo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, Paulo. Você, a Fundação Ubaldino do Amaral, o Jornal Cruzeiro do Sul. É uma satisfação estar aqui podendo contribuir com esse programa que está em andamento na área de medicina preventiva. A gente sabe que a Unimed de Sorocaba tem mais de 140 mil clientes, é isso, doutor Rodolfo? Isso, realmente é o número de clientes que nós temos em Sorocaba e nas cidades do seu entorno. Metade desse contingente vem de contratos de outras Unimeds, mas hoje estamos já atendendo 140 mil pessoas em Sorocaba e região. Quantos médicos conveniados vocês têm para atender esse grande público? São 960 médicos. Quase 1.000 médicos. Quase 1.000 médicos. Eu acredito que este ano nós passaremos os 1.000 colegas cooperados na Unimed. Uma empresa que realmente em Sorocaba atende a população, faz uma grande contribuição para a saúde da nossa cidade. Com certeza tem uma atuação muito grande aqui. Sim, eu sempre falo que a Unimed, o sistema Unimed não se restringe a ser uma operadora de plano de saúde. A Unimed tem que ser uma empresa cidadã, ela tem que ter outros comprometimentos, não sendo exclusivamente na área da medicina suplementar. Ela tem que ter um envolvimento com a comunidade, tem que ser uma empresa cidadã. E aqui em Sorocaba, eu acredito que ela esteja cumprindo também essa missão. E junto com essa missão de atender o cidadão, a Unimed implantou em Sorocaba um sistema de medicina preventiva. Funciona na rua Salvador Correia, no número 485. Esta unidade tem como foco fazer a medicina preventiva para a população, doutor Rodolfo? Sem dúvida. Os usuários da Unimed, desde 2006, 2007, se não me engano, têm à disposição um serviço de medicina preventiva com vários programas que vêm sendo desenvolvidos ao longo do tempo e que a gente espera que com essa política, que hoje é de abrangência nacional, por exigência da Agência Nacional de Saúde, a gente possa diminuir a incidência de patologias que têm complicações muito comuns, como é o caso do obeso, do diabético, do hipertenso. Vocês têm, eu vejo que eu entrei no site da Unimed e pesquisei, e vocês têm realmente várias oficinas específicas para muitas áreas da saúde preventiva. Vocês têm aqui um programa de palestras educativas nas empresas, quer dizer que a Unimed vai até a empresa para dar esse atendimento? Sim, você pode, através de dados estatísticos, analisar quais são determinadas patologias mais incidentes em algumas populações, em algumas empresas. Por exemplo, em algumas empresas em que você tem o predomínio do sexo feminino, você vai fazer uma campanha para prevenção de câncer de colo de útero. Aquelas clientes que tiverem uma faixa etária já com indicação para mamografia, orientação para o parto, da evolução, o acompanhamento do parto. Enfim, você tem que detectar qual é a população-alvo que você tem para ter programas específicos. Para aquela empresa, para atender os contribuintes da empresa. Vocês também têm um programa Caminhando.
É importante essa caminhada? Existe uma orientação para que isso seja feito? Sim, eu acho que isso é saudável para qualquer faixa etária, mas principalmente para aqueles mais sedentários, né? Que passam a ter sentir uma certa obrigatoriedade de se envolver num programa saudável, digamos assim, de caminhada que sabidamente leva a uma melhor capacitação pulmonar, melhora da função cardíaca. É o começo dos bons hábitos, a caminhada. Sem dúvida nenhuma. Também existe o programa Hiper Saudável, que é para tratar do hipertenso? Também nós temos do hipertenso e nós temos um programa, fazendo um gancho no que você está me perguntando, que é para o próprio médico, né? Então, como chama esse programa, doutor Rodolfo? Doutor Saudável. Porque o doutor às vezes esquece de aparecer no consultório. Então, anualmente, no mês de aniversário do médico cooperado, ele é convidado a se dirigir até a medicina preventiva, onde ele realiza uma série de exames e isso vem se constituindo numa série histórica para acompanhar a saúde do profissional que faz parte da cooperativa. E tem sido um programa que tem uma aceitação muito boa, e tem tido resultados muito importantes, pelo menos naqueles casos onde se detectam anormalidades, seja no perfil lipídico, seja no hipertenso, seja alguma alteração eletrocardiográfica. Quer dizer que é o médico cuidando do médico. O médico sendo lembrado, né, doutor? Sendo lembrado. Muito importante isso também. Além desses cursos, desses programas que nós mencionamos aqui, a Unimed também oferece como saúde preventiva o curso de gestantes, tem também o programa de acompanhamento e orientação para a cirurgia de obesidade. Essa cirurgia requer um preparo um pouco maior? Sim, a cirurgia bariátrica, tão em voga ultimamente, né? Ela tem que seguir um protocolo do Ministério da Saúde. Não é que a pessoa quer se operar e vai ser operada na sequência. Ela tem toda uma cronologia de segmento, desde atendimento psicológico, nutricional, uma tentativa de redução de peso antes de ser feita a cirurgia. E o problema não é só a realização da cirurgia após esse protocolo ser seguido. Após a cirurgia, o paciente tem que ter um segmento também. Ele muda o hábito, muda os hábitos, mas da mesma maneira que alguns, mesmo com a cirurgia, perdem inicialmente o seu peso e depois passam a readquirir com alguns truques nutricionais dos quais eles lançam mão. Então, eles realmente precisam de um apoio psicológico. Realmente tratar a obesidade nutricional como um problema de saúde, né? De saúde, uma doença, sem dúvida mesmo. nenhuma, sem dúvida nenhuma. Precisa ser ajudado, né? O paciente não pode chegar, vou operar amanhã e vai sair... E achar que o problema está resolvido. À vontade, né? O psicológico, você querer comer, querer a quantidade, você vê um prato pequeno, às vezes não satisfaz, né? Mas faz parte. Além do que, Paula, no pós-cirúrgico, se não tiver um segmento realmente eficiente, a cirurgia pode gerar complicações no médio e no longo prazo. Então, isso é, eu diria, imperioso, o segmento do pós-cirurgia bariátrica. Então, além do doutor saudável, que são os médicos tratando dos médicos, que eles se lembrem sempre no mês do aniversário deles, que eles devem... como a gente faz a medicina preventiva, né, da mulher também, que é uma... o senhor, como oncologista, pode falar isso para nós, a prevenção do câncer de mama ou do colo do útero. Eu costumo fazer no mês do meu aniversário, porque aí eu também não esqueço. Ela é importante? Dá para realmente prever, fazer uma prevenção desses males? Sem dúvida nenhuma. Hoje eu diria que só morre de câncer de colo de útero a mulher que quiser. Por quê? Porque é um exame simples, indolor, que é feito em praticamente a maioria dos postos de saúde do estado de São Paulo e até do país. Não há necessidade de ter constrangimento algum, que pode ser colhido por uma profissional, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem. E ele é um exame que detecta com muita precocidade a evolução para um câncer de colo uterino, então podendo ser tratado a tempo. O que a gente muito ouve
são pacientes que, quando a gente pergunta em consultório, quando nós perguntamos em consultório, a senhora tem feito exame de prevenção? Ah, não, doutor, eu não sinto nada. Eu sempre comento, quando sentir não precisa fazer o exame, já é tarde, né? E esse é um tipo de tumor que vem caindo no mundo inteiro, aqui no Brasil, principalmente aqui no Sudeste, apesar de ter uma incidência muito alta no Norte e no Nordeste do país. E o câncer de mama vai na mesma linha? Sim, câncer de mama na mesma linha. A mamografia é o exame indicado. A partir de que idade uma mulher deve começar a fazer uma mamografia? Em torno de 45 anos, se não há alterações, digamos assim, suspeitas, isso pode ser levado a cada 2, 3 anos. Se há algum tipo de alteração suspeita, então em períodos menores ou até a biópsia é indicada. Porque quando o tumor de mama, quando a mulher se palpa e percebe um nódulo que em média tem 1 centímetro, que é o limiar de sensibilidade dela, o tumor já evoluiu 2/3 da sua história natural. E na medicina, a automedicação? Este é um problema que levam as pessoas aos consultórios, aos hospitais, aos atendimentos? Eu não diria só levar aos hospitais, eu diria que causa prejuízos no médio prazo, no longo prazo para muitos pacientes. O Brasil, acredito que seja um dos campeões mundiais no uso de anti-inflamatórios. Anti-inflamatório, quer dizer, uma dorzinha, a pessoa qualquer dor, tem uma faringite, uma amidalite, tem um quadro febril, qualquer quadro se toma, vai-se à farmácia, não há restrição e compra-se anti-inflamatório. O anti-inflamatório, o uso crônico deles leva a complicações renais graves ou descompensação de quem já tem um problema renal e outras complicações sanguíneas e até cardíacas em função desse uso abusivo que nós temos no Brasil de anti-inflamatórios. E assim com outros medicamentos também de venda livre nas farmácias. É bonitinho, a caixinha, compra, está com uma dor, já se automedica e depois colhe os resultados deletérios aí dessa automedicação. Com certeza. Para isso está aí a Unimed, que os clientes podem procurar os recursos. É normal, hoje em dia, a gente vê que há uma grande procura nos prontos-socorros, vamos dizer assim, nos atendimentos de urgência, né? Está sempre cheio. O que acontece, doutor Rodolfo? É um excesso de pessoas procurando? O que ocorre que tem tanta gente sempre nos atendimentos de urgência? Olha, eu acho que é um problema cultural, sociológico e cultural no país inteiro, isso se estende a outros países do mundo ocidental. Todos querem atendimento imediato, né? E muitas vezes isso acaba prejudicando aquele atendimento realmente emergencial com risco de vida, atravancando o atendimento. Isso tanto na rede pública, onde isso é mais evidente, como também na rede privada. O escalonamento hierárquico do atendimento médico deveria ser mantido, o povo deveria ser educado nesse sentido. Porque quando você está trabalhando como plantonista, chega uma parada cardíaca, um infarto do miocárdio, um estado de choque, um traumatizado, toda a equipe se dirige a esse paciente crítico. Com certeza. E outras pessoas estão ali esperando por um atendimento que poderia tranquilamente ser feito no consultório, não aceitam que haja uma demora. Que alguém passe na frente, mesmo nessa situação. Então esse é um problema que vem se avolumando em todo o país e foi até motivo de uma campanha encetada aqui pela Fundação Baldino do Amaral, Jornal Cruzeiro do Sul, alguns anos atrás, mas infelizmente isso é o que continua acontecendo no país todo. O senhor pode dizer então que o paciente, em vez de ele procurar o médico com um pouco de antecedência, quando começa uma dor ou um mal-estar, ele poderia ter um atendimento mais tranquilo no consultório, ele deixa essa situação talvez até se agravar, ou Sim. às vezes nem tanto, mas vai procurar, na verdade, o atendimento de emergência, o que ele poderia era ter feito uma consulta no consultório, tranquilamente, e realmente ter um atendimento mais Sim. personalizado, mais tranquilo. E ter um prontuário único, o mesmo profissional tendo
uma sequência do atendimento daquele paciente, conhecendo aquele paciente, diferentemente numa unidade de urgência e emergência, onde os plantonistas se revezam a cada 6, cada 12 horas. Então, a possibilidade da pessoa ser atendida pelo mesmo profissional é muito baixa, apesar de hoje você ter prontuários eletrônicos, tudo. Mas nada como contato com o próprio profissional. O médico conhecer o paciente, não é, sem dúvida Rodolfo? nenhuma. Com certeza, esse já é um grande remédio. Sem porque às dúvida. vezes a gente entra no consultório, é o médico que a gente confia, parece que a gente já até tem um bem-estar só de chegar no consultório. Por mais tecnologia que nós tenhamos, nada vai substituir uma relação médico-paciente em que há uma empatia entre as partes, isso gerando confiança no paciente. Isso é fundamental e eu não acredito que nenhuma tecnologia moderna venha substituir isso ao longo do tempo. Médico e religião não se discute, cada um tem política. Sorocaba hoje é com certeza uma referência para a Unimed a nível Brasil até. Hoje recebem visitas de outros profissionais da área para conhecer o nosso hospital aqui em Sorocaba, que está sendo ampliado para atender melhor o seu cliente. Qual o nível dessa ampliação, doutor Rodolfo? Olha, o Hospital Unimed de Sorocaba está na sua 5ª ampliação. Ele agora, essa etapa que iniciamos da minha gestão e agora na gestão do Dr. Moron está tendo continuidade, ele deverá dobrar a capacidade de internação do hospital. Além disso, haverá ampliação da UTI pediátrica neonatal. A UTI adulto também será ampliada. E agora, como eu costumava comentar, e ainda comento, é que nós entramos numa fase de crescimento contínuo e continuado do Hospital Unimed de Sorocaba. Então agora, mais 3 meses, provavelmente, ele terá a sua capacidade de internação dobrada e a emergência também está sendo ampliada. Com certeza não pode parar de crescer a Unimed porque a procura é grande hoje, né? Os planos de saúde, eles suprem, na verdade, uma grande falha que infelizmente ocorre na saúde pública, então ela acaba sendo um grande aliado para a população que precisa de uma saúde adequada. Sim, e o hospital ele tem um foco em uma medicina de média para alta complexidade. Um programa que vem sendo desenvolvido, começamos alguns anos atrás, dos transplantes de medula óssea. Esse ano a meta é de fazermos 60 transplantes. Inclusive, não se restringe ao usuário Unimed, isso é feito para o SUS também. Tanto que o ano passado o hospital atendeu parte da demanda reprimida da Unicamp. Os usuários, os clientes da Unicamp, alguns vieram para cá já que a demanda lá era grande. E assim outros programas que vêm sendo desenvolvidos no hospital têm um impacto grande. Com certeza, são programas, não são simples. Não são simples, requerem nível, anos de preparo, de investimentos, não é só equipamento, você tem que investir no ser humano, na especialização, na profissionalização naquela área, né? A Unimed faz outros tipos de transplante aqui também, não faz transplante? Fazemos coração, fígado temporariamente está sendo revisto, mas fizemos quase 100 transplantes de fígado aqui, rim, córnea. Sorocaba hoje é referência por causa do Hospital do Banco de Olhos, é referência, eu diria, internacional, em termos de qualidade. Sorocaba tem hoje um perfil médico, um perfil de atendimento muito diferenciado no Brasil. O senhor que viaja pelo Brasil inteiro, porque hoje o senhor trabalha a nível Brasil, Unimed. Sim, eu tenho andado esse país de norte a sul, de leste a oeste, e interessante que nós vemos a heterogeneidade desse país, tão rico, tão bonito, né? E que eu estou conhecendo agora, esse interior todo. E dá muito orgulho. E uma coisa que me chama a atenção é que tem ex-alunos dessa faculdade de medicina por esse país todo. No Brasil todo. O senhor tem trombado com alguns ex-alunos? Tenho, com vários ex-alunos. A última foi agora em Tangará da Serra, na Amazônia, Mato Grosso. Um ex-aluno aqui da escola.
Eles são muito receptivos, tudo. E isso nos dá muito orgulho. Então tá aí, Sorocaba levando a sua expertise na medicina, que a gente pode dizer. Sim, que a gente... E algumas coisas que poucos sabem. Hoje, por exemplo, o maior centro transplantador de fígado do mundo é liderado pelo Dr. Benhur, que morou aqui em Sorocaba. Ele não é o maior transplantador de São Paulo nem do Brasil, é do mundo. O maior transplantador de fígado do mundo. E os dois colegas que trabalham com ele, mais o enfermeiro, são todos daqui de Sorocaba, todos formados aqui. Olha que beleza. Sinal que a gente precisa ter orgulho do que a gente faz, né? Sim, sem dúvida A gente nenhuma. em Sorocaba tem sempre o costume de comparar com São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, então a gente fica sempre achando que não está tanto ao contento em termos de evolução, até do comércio, da cidade e dos profissionais, mas acho que Sorocaba não está deixando a desejar para ninguém. Não, inclusive, outros expoentes da medicina nacional saíram daqui de Sorocaba. Alguns estão aqui, outros saíram, são docentes, são pesquisadores, são pessoas de renome internacional e que tiveram a sua faculdade aqui em Sorocaba, Faculdade de Medicina de Sorocaba. Isso nos dá muito orgulho. Doutor Rodolfo, existe moda na medicina? Existe aí algum caso que o senhor pode considerar que houve um modismo? Que parece que tem época que tem doença que está na moda. Existe um cuidado a ser tomado com isso? Ocorre algum tipo de, vamos dizer, uma conduta geral que se toma numa determinada época e aí depois passa e a gente revê que não era bem isso? Existem modismos. A medicina, ao longo do tempo, ela tem modismos e eu vou dar um exemplo, citar um dos mais recentes, eu acho que de conhecimento geral, que era o tratamento da reposição hormonal de maneira indiscriminada, década passada, retrasada, um modismo que causou sérios problemas. Não que o climatério feminino não tenha que ter atenção da medicina. Tem, mas como toda medicina, ela tem que ser individualizada. Cada ser humano é diferente do outro. E naquela época, por interesses que não vem ao caso comentar, mas sobejamente conhecidos, era um tratamento indiscriminado. A mulher que não estivesse fazendo reposição hormonal até estaria fora de moda. E o médico que não receitasse também perdia o cliente, né? Que era aquele impacto que vinha da mídia televisiva, escrita, tudo. Eminentes professores fazendo conferências magistrais, fazendo apologia da reposição hormonal indiscriminada. E o que se viu? O que se viu foi exatamente o oposto daquilo que se apregoava. Aumentando a incidência de infarto do miocárdio, de acidente vascular cerebral, popular derrame, embolia pulmonar, principalmente nas mulheres com varizes e fumantes, tabagistas. Mas o que mais impactou foi o aumento brutal de câncer de mama. Tanto que um trabalho cooperativo internacional foi suspenso nos Estados Unidos porque os resultados já mostravam que aquele tipo de terapêutica não tinha razão de ser. Apenas atendia interesses outros e não a saúde da pessoa. Tratar um hormônio que é tão individual, tão particular, como uma coisa genérica, aí, na mesma forma para todas, realmente deve ter sido um grande erro. Existe indicação? Claro. Existe, mas os casos têm que ser individualizados. Muitas mulheres não precisam de nada, outras precisam e outros é um tratamento que tem uma necessidade realmente muito grande, mas isso sempre de maneira transitória. Quer dizer, não é toda mulher que precisa repor, precisa primeiro analisar com calma para depois ver que tipo de reposição, quanto isso vai ser. Se é que é necessário. Tá certo. Doutor Rodolfo, que hoje atende a Unimed do Brasil a nível de recursos próprios. O que significa isso? Qual a sua atuação hoje em dia, doutor Rodolfo? O senhor que está percorrendo o país inteiro, tendo contato com médicos, com essa grande corporação que é a Unimed, que atende
Brasil inteiro? Sim, hoje o sistema Unimed, hoje não, já há alguns anos, é o sistema que existe na medicina suplementar mais capilarizado em todo o território nacional. São mais de 370 cooperativas médicas. Hoje nós atendemos em torno de entre 17 e 18 milhões de pessoas. São 110 mil médicos envolvidos. Né? E até março deste ano eu estava na Central Nacional Unimed, que tem os contratos de abrangência nacional, que passaram a ser uma exigência das grandes holdings, das grandes empresas, dos grandes conglomerados, de ter um único contrato. Hoje as grandes empresas, elas oferecem e preferem um único contrato para o Brasil todo. Quer dizer, ela não pega uma empresa numa região, outra em outra, para não ter diferença. A tendência tem sido de unificação do contrato. E agora, a partir de março, eu fui para a Unimed do Brasil, ficando especificamente na área de recursos próprios, já que depois das Santas Casas nós temos a segunda maior rede de hospitais do Brasil, e usando a mesma marca. E a minha atividade é não só estimular o crescimento dessa rede, o aumento dessa rede, mas com um diferencial de qualidade. Porque não adianta você ter números maiores, mas se você não tiver um diferencial de qualidade. Em função disso, nós trabalhamos muito no estímulo para que os hospitais sejam acreditados, tenham esse diferencial de qualidade. E usando a mesma marca, nós somos a maior rede acreditada do Brasil. De 180 hospitais acreditados, 20 são do sistema Unimed. Nenhuma outra rede tem esse número de hospitais acreditados no país. E o estímulo para que a gente continue esse processo. Aqui em Sorocaba, o Hospital da Unimed é acreditado nível 3, é o nível máximo que exprime excelência. Isso foi um trabalho de longo prazo, que nós viemos evoluindo ao longo do tempo e fomos avaliados pela Fundação Vanzolini, que é vinculada à Escola Politécnica da USP, o que também nos dá muito orgulho. Uma credibilidade, com certeza, muito grande para a Unimed aqui. Sim. É igual administrar uma Unimed em Sorocaba? O senhor que está percorrendo o país. Uma Unimed na Bahia tem os mesmos problemas que nós temos aqui? Tem particularidades? Tem. E por isso nós chamamos de singulares, né? Porque cada uma tem as suas particularidades, o seu envolvimento com a comunidade, o perfil da clientela, o perfil da classe médica, né? Mas dentro de toda essa heterogeneidade que você encontra no território nacional, há aquele espírito de cooperativa, de cooperação e de intercâmbio entre todas as estruturas. Tentar padronizar da melhor forma, né? Sem dúvida padronizar nenhuma. por cima. Por cima, sem dúvida nenhuma. Com certeza, particularidades devem ocorrer. O senhor está aí para resolver as intempéries que a Unimed tem passado em alguns estados que são mais complicados, de mão de obra mais complicada, né? Toda a gestão fica um pouco comprometida, às vezes. Essa área é muito complexa. Hoje, o que mais impacta a sinistralidade das operadoras de plano de saúde, principalmente que a gente convive no sistema Unimed, é o que nós chamamos de órtese, prótese e materiais especiais. Esse é o maior impacto, é um problema difícil de ser resolvido. Em algumas áreas do país, custos proibitivos de materiais. E a gente espera uma colaboração, seja da Agência Nacional de Saúde, como do Ministério de Saúde, para que isso propicie uma redução de sinistralidade e, consequentemente, os custos não aumentem para a clientela. Está aí o Dr. Rodolfo Pinto Machado de Araújo. Agradeço a sua ilustre presença. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Rodolfo. Dr. Rodolfo, que é médico, é oncologista, clínica médica e trata hoje na Unimed do Brasil em recursos próprios. Está viajando o Brasil inteiro, levando mais um sorocabano, sendo mais um orgulho sorocabano, trabalhando pelo Brasil inteiro. Muito obrigada, doutor Rodolfo, obrigado pela a sua vocês, presença. Paula, e a Fundação Baldino, o Jornal Cruzeiro do Sul. Agradeço, estou à disposição quando acharem conveniente. Está aí a Unimed colaborando com a saúde preventiva também. Obrigada e viva com mais saúde.